compor a mesa aqui, professora Clarice Com. Bom, então dando continuidade aqui à programação, e até bem dentro do horário, né? A gente conseguiu recuperar lá os 20 minutos de atraso iniciais. Bom, eu tenho... Na hora da gente fazer a divisão, né, entre os membros integrantes da comissão científica, eu vou confessar que eu fiz aqui uma malandragem, né, e tomei este lugar nesta mesa de antropologia da criança, não só, né, por conta da abertura, que eu já ia estar aqui, mas porque me coube a tarefa de apresentar a Clarice Com, né, que no meu caso dispensa apresentações, mas eu tenho que fazer isso, né, para introduzi-la a vocês, depois, enfim, ela complementa. Mas o que eu queria dizer é que eu e a Clarice, a gente tem uma amizade aí de 20 anos, né, então é uma coisa assim muito antiga. E daquilo que eu falei hoje no início, a gente começou fazendo etnografia sobre temas da saúde, sobre serviços da saúde, né? E ainda sendo etnógrafas, né? Antropólogas. A gente trocou muito e se apropriou desse mundo da saúde, né? Da perspectiva da antropologia, né? Sendo etnógrafas e tendo esse olhar de etnógrafas sobre diferentes contextos da área da saúde, né? E aí, por uma questão, né, das trajetórias de vida, Clarice continuou antropóloga e eu fui ser antropóloga na saúde, né? Então, tem uma questão aí um pouco sutil em ser na saúde, antropóloga na saúde ou da saúde, mas que faz toda a diferença, né? O que me fez distanciar, por um lado, né, da minha zona de conforto da antropologia, mas me aproximar de um universo que eu jamais, né, imaginaria que eu me aproximaria, conhecer também pessoas muito interessantes são as pessoas com quem eu trabalho na área da saúde, né? Mas que reforçou essa possibilidade de repensar, estando na saúde, questões da antropologia que me são muito caras, né? Eu acho que isso eu tento fazer um pouco nas orientações, provocando, né, as orientandas para pensar desse lugar da saúde, questões da área da antropologia, mas me trouxe de volta a Clarice, porque aí, estudando saúde mental e infância, eu não tinha como não referenciá-la. E aí todos os meus orientandos leem Clarice Com, que é para pensar o lugar da antropologia da criança. Então, acho que essa tarefa, né, que me coube, mas que eu propositadamente me incumbi, né, tem um pouco esse caráter afetivo de trazer Clarice de volta, né, e a gente poder dialogar um pouco mais. Obrigada, Clarice. Gente, bom dia. Obrigada, Eunice. Parece que a ideia é me deixar aos prantos antes sequer de começar. E já que ela falou tudo isso, eu vou falar publicamente algo que eu sempre falo para a Eunice. Para quem não me conhece, bom, eu trabalho com uma população indígena, o Xicrim, do Pará, há 25 anos. Falo baixinho. E foi com Eunice que eu fui fazer pesquisas em equipamentos de saúde sobre saúde. Eu sempre falo para ela que foi com ela que eu aprendi a fazer antropologia no que diz respeito à saúde. Então, pra gente, vou ver se eu consigo fazer ela cair nos prantos um pouco também, mas enfim. E eu queria agradecer enormemente ao convite e falar, enfim, parabenizar vocês todos, parabenizar, né, a Unifesp, Campus Baixada Santista, por essa possibilidade da gente fazer essa aproximação de uma discussão que tem acontecido na antropologia, que é a antropologia da criança, com uma outra discussão que tem acontecido na antropologia, que é como fazer a antropologia tendo por objeto de reflexão e prática a área de saúde e as questões de saúde. Então, eu acho que esse é um primeiro simpósio muito bem-vindo, que a gente realmente espera que seja o primeiro de muitos, né? E que a gente possa vir a discutir cada vez mais essa questão, essas questões interligadas da saúde mental, das crianças, das infâncias, e de como a antropologia pode, de fato, dialogar com pesquisas e com atuações da área de saúde, que é o que eu vi acontecendo nessa mesa que antecedeu esse nosso reencontro, meu e de Eunice aqui, né? E eu também queria
já pedir licença e desculpas ou não, mas como a gente também, enfim, esse não é um reencontro só meu e Eunice, é um reencontro com colegas com quem eu tenho trabalhado há bastante tempo e a quem eu vou fazer referência nessa minha fala. Eu já peço licença para isso, mas eu acho que é muito revelador para mim esse diálogo de longo termo, né, de uma história de longa profundidade com a gente, porque eu acho que isso revela algo que talvez a gente nem imaginasse que fosse acontecer quando a gente começou a fazer essas discussões, né, que é o quão consolidada está essa área das nossas pesquisas, reflexões e atuações, que é a antropologia que trabalha com crianças. E quando a gente ouve essas falas que eu ouvi agora, a gente percebe o efeito também que isso tem tido para além do campo de debate da antropologia e para além da academia, o que nos é muito gratificante. Faz algum tempo, são as nossas marcas de idade na vida, faz algum tempo que eu percebi que a gente continuava repetindo a antropologia da criança, a antropologia da infância, uma área em consolidação. Faz algum tempo que eu percebo que a gente não precisa mais apresentar a antropologia da criança, da infância, a sociologia da infância como áreas em consolidação, elas são efetivamente áreas consolidadas, eu acho, hoje na antropologia. E isso é realmente gratificante. Eu realmente diria para vocês que quando eu comecei a fazer isso há 25 anos atrás, a gente não imaginava que isso ia acontecer. Parecia um caminho muito longo para percorrer, né? Um embate muito grande para se fazer. E talvez tenha sido mesmo, acho que foi mesmo, mas a gente vê o quanto ele tem rendido frutos, né? E eu vi isso. Então eu comecei com esses agradecimentos e que eu reforço, e eu queria contar para vocês que eu não vou ser tão didática assim quanto você foi. Obrigada pela apresentação. Eu queria fazer um tanto de provocações pensando nessa confluência do que seria a antropologia da criança, do que seria a antropologia da saúde e o que a gente tem a pensar em termos de saúde mental, retomando algumas das coisas que eu tenho já pensado nessas minhas discussões, nessas minhas práticas como antropóloga, né? A gente, enfim, eu começo dizendo que eu falo desse mesmo lugar que a Eunice, eu falo do lugar da antropologia, né? É a partir daí que a gente fala, e as nossas reflexões sempre voltam um tanto para a antropologia, né? Assim, ou seja, é muito interessante ver o efeito que isso tem nas políticas públicas de saúde, nas práticas de saúde, mas eu acho que também tem um efeito reverso na própria antropologia que nos é muito caro, né? A Eunice não apresentou a minha pesquisa, talvez, né, a gente pudesse falar. A minha aproximação como antropóloga a essas discussões de crianças e de infâncias é parte da minha prática como pesquisadora, como antropóloga, junto a uma população indígena brasileira, do Pará, né, em que eu fui trabalhar ainda na década de 90. Eu tive o privilégio de começar a fazer pesquisa de campo como aluna de graduação, né, que é algo que eu prezo muito. Uma população indígena que já era bastante estudada por uma série de antropólogos. Então, já era essa situação que você fala, o que mais eu tenho a dizer sobre essa população, já tanta gente falou sobre ela. Mas que eu tinha essa incumbência, foi uma incumbência que eu fui convidada a falar sobre as crianças nessa população indígena. Já tinha uma preocupação voltada aos direitos indígenas e às políticas públicas voltadas aos povos indígenas,
porque era uma preocupação que a gente tinha em relação à escolarização dessas populações indígenas, e era um esforço na antropologia, muito próximo do que a gente está fazendo também na área de saúde, que era de diferenciar o que a gente chamava, na época, de uma educação indígena, de uma educação escolar indígena, né? E tentando pensar o espaço da escola nesses processos formativos nas populações indígenas. E a questão era, nessa época, não se falava de crianças indígenas praticamente, né? É algo muito impressionante, sempre me impressiona, vai continuar me impressionando, eu acho, a vida inteira, que a maior parte dos livros e das teses, das dissertações em antropologia produzidas com populações indígenas, em diálogo com populações indígenas, há uma enorme porcentagem de trabalhos que começam falando as crianças estão em todos os lugares. Né? Muito frequentemente, antropólogos e antropólogas falam as minhas companhias mais frequentes eram as crianças. As crianças que me ensinaram onde eu tenho que ir para fazer tal coisa. Né? E isso está dito como aquela parte introdutória dos trabalhos, que é como foi que eu fui me inserindo naquelas vidas. Mas aí isso é deixado de lado na hora que antropólogos e antropólogas entram no que parece ser aos olhos deles e delas a parte mais séria do trabalho, né? Então, depois que as crianças te colocaram na aldeia, aí você vai falar com quem interessa, que muito frequentemente, por muitos anos na antropologia, eram homens adultos, né? E isso é muito impressionante, porque você, enfim, é flagrante a lacuna que existe, né? Se antropólogos devem tanto às crianças na sua inserção naquela vida e naquele cotidiano, como os mesmos antropólogos podem se convencer de que aquelas crianças não têm muito a dizer sobre aquela vida e aquele cotidiano, né? Enfim, é flagrante. Eu diria que isso, enfim, os nossos esforços têm tido muito efeitos, ainda bem, mas eles não chegaram a ter esse efeito. Eu ainda leio trabalhos que dizem isso. Se não fossem as crianças, eu não saberia nem para onde ir na aldeia, mas que continuam focando os seus debates, as suas reflexões em outros lugares, né, dialogando com outras pessoas que não essas mesmas crianças. Mas a gente... continuo dizendo, a gente andou muito e o fato é, para fazer esse trabalho, então, com as crianças Xikrin, que eu fiz a partir da década de 90, a gente teve que fazer esse esforço todo de pensar o que seria uma antropologia feita com crianças e sobre crianças. Então, não é à toa que a gente fez todo esse esforço reflexivo e analítico. Ele era absolutamente necessário naquele momento para que a gente pudesse sequer fazer as nossas pesquisas e apresentar, debater as nossas pesquisas. É como se a gente tivesse, antes de fazer a nossa pesquisa, tivesse que convencer os nossos pares de que essas pesquisas eram possíveis, né? E de que crianças eram interlocutoras legítimas nas nossas pesquisas em antropologia. Esse foi um esforço muito marcado, eu acho, na antropologia brasileira, na década de 90, mas era um debate que já estava acontecendo na antropologia em outros lugares do mundo. E quando a Eunice fez a nossa palestra de abertura agora, eu fiquei pensando o quão contemporâneos são esses esforços de abrir a antropologia para um debate com as crianças e sobre as crianças e de fazer uma antropologia da saúde, né? Isso está marcado a partir dos anos 80, são dois debates que a gente está articulando, como dizia a professora Eunice, está tentando cruzar aqui, mas que são dois debates que a antropologia tem se esforçado a fazer desde a década de 80. E quando a gente fala isso, a gente percebe que não faz tão pouco tempo assim, né? É algo que a gente já tem um capital de debate em ambas as áreas que nos deixa numa posição muito boa para que a gente possa efetivamente fazer essas articulações. Então, vamos lá. A antropologia e as crianças. Uma antropologia que vai sendo feita reiterativamente
tendo sempre os mesmos interlocutores. Antropólogos e antropólogas vão a campo para falar com pessoas adultas e principalmente com homens. A antropologia é muito marcada por uma ideia que merece muitas autocríticas dos antropólogos, uma ideia sobre o que seria a participação na sociedade, o que seria o lugar da política, do público, os lugares dos processos decisórios, e a gente, muito frequentemente, sem a autocrítica necessária, transpõe isso para os lugares onde a gente pesquisa e pensa que o que é público é sempre público no sentido estrito do termo, né? O que é político é sempre político no sentido estrito do termo, e não consegue ver esses outros espaços em que políticas, decisões, processos decisórios, vida pública acontecem, né? Em que a vida é construída, em que a vida vem sendo feita. As crianças, as mulheres sempre foram excluídas dessas pesquisas, e as crianças também. A década de 80 na antropologia também é uma década marcada por uma discussão trazida pelas feministas sobre como a antropologia não via muito as mulheres e não via a participação das mulheres na vida, nas vidas que a gente compartilha e que a gente estuda na antropologia. E, além das mulheres, havia essa questão, que, como eu disse para vocês, era flagrante, das crianças. Flagrante especialmente para quem trabalha com povos indígenas no Brasil. Só para dar uma ideia para vocês, as crianças indígenas são cerca de metade da população indígena do Brasil. Então, quando alguém chega da aldeia falando as crianças estão em todos os lugares, não é figurativo, é literal. As crianças estão em todos os lugares, as crianças fazem parte de uma série de situações que os antropólogos nem sempre estão preparados para ver, como a Marina nos contava de Moçambique, né? Situações que de fato nos desafiam naquilo que seria a nossa imagem da criança, da participação das crianças, e situações que possibilitam o próprio trabalho do antropólogo ou da antropóloga. Há uma diferença muito grande quando a gente olha para a nossa própria sociedade, né? Quando a gente sai da aldeia e volta para a nossa própria sociedade, porque a gente volta a se ver com esses lugares da infância, né? Que faz parte, como vocês lembraram, dessa história da infância das crianças no mundo ocidental, esse mundo que a gente não tem mais termo para se referir a ele, né? Moderno, mas jamais como os modernos, ocidental, e seja lá o que isso significa, mas enfim, que de fato foi dando às crianças, ou tirando das crianças, mas dando às crianças um lugar específico, uma manifestação específica, né? Tirando as crianças de todos os lugares, ou relativamente todos os lugares, e dando um lugar às crianças, e uma série de disciplinas às crianças, né? Disciplinas acadêmicas. Então, há profissionais de saúde especializados em infâncias, há antropólogos especializados em infâncias, há educadores, pedagogos, há escolas, há CAPs infantis, e aí você tem uma série de espaços que são para as crianças. E então a gente tem esses campos muito diferenciados, campos pensados em pesquisas de campo, muito diferenciados no que diz respeito a como promover uma pesquisa com crianças ou sobre as crianças. Mas ele parece claramente que é crucial, é fundamental para todas as antropologias que a gente faz. Qual é o problema, qual foi durante tanto tempo o problema da antropologia, essa antropologia que a gente diz hoje em dia que era adultocêntrica, né, que a gente flagra como adultocêntrica, era marca na antropologia por muitas décadas na ideia de uma completude e de uma totalidade. Sempre foi
é esse o problema da antropologia. Eu acho que é um problema muito persistente na antropologia, inclusive. A ideia de que sociedades ou culturas sejam alguma entidade totalizante, total, né? E que o inverso disso é que há alguma coisa de incompleto que lhe corresponde, né? Então, sociedade como uma entidade total ou cultura como uma entidade total, e pessoas que estão à margem da sociedade ou da cultura, pessoas que estarão em processo de se tornar sociais e ou culturais. Como eu dizia para vocês, não só havia essa ideia de uma totalidade, como havia uma ideia também transposta para esses vários lugares do que seria um centro gravitacional dessa totalidade. E esse centro gravitacional é masculino e é adulto, né? Então, fora desse centro gravitacional, o que você veria era sempre um processo de vir a ser. Adorei o poema do Carlos Drummond de Andrade, que é exatamente isso, né? Será que a gente não pode ser agora exatamente como é? Será que a gente tem sempre que vir a ser alguma coisa? E as crianças sempre por muito tempo foram tomadas na antropologia como esse vir a ser, né? As crianças aparentemente não tinham nada a mostrar por si mesmas, elas só teriam a indicar alguma coisa que elas não eram naquele momento. E essa alguma coisa que elas não eram naquele momento eram os seres socialmente plenos ou os seres dotados de cultura. Então, o grande problema, eu acho, era esse por muito tempo. A ideia de uma completude vinha acompanhada de uma ideia de uma incompletude, né? E crianças, dentre tantas outras possibilidades de existência, crianças sempre foram, nesse tipo de abordagem, os seres incompletos por excelência, né? Seres que estavam em processo de se tornar, em algum dia, se tudo desse certo, os seres sociais plenos, os seres completos plenos. A grande virada da antropologia é exatamente o esforço de buscar ver essas crianças e os adolescentes e os jovens, né, nesse momento da vida como um momento de completude. O que seria então pensar as crianças como vivendo uma vida social plena, né, vivendo plenamente a cultura. É esse o grande esforço. Do ponto de vista da antropologia, falando de novo como antropóloga, como falei para vocês desde o início que eu iria falar, isso só foi possível porque a antropologia fez uma análise crítica dos conceitos de sociedade e de cultura, né? Eu acho que essas coisas elas não acontecem sozinhas. Não só as crianças se impõem às nossas análises, né, como foi o relato da Marina aqui, como é o relato que eu trago para vocês de quem entra numa aldeia indígena, mas como eu disse para vocês, quem entra numa aldeia indígena fala: se não fossem as crianças eu não saberia nem para onde ir, acabou. Tá ótimo, já me inseri na aldeia, agora eu posso falar das coisas sérias. Ou seja, tem que haver uma abertura desse lado de cá, que é uma abertura do próprio campo da antropologia para que isso se torne possível, creio eu. E essa abertura é parte de uma reconceitualização na própria antropologia de sociedade e de cultura. Ambas sendo pensadas de modo diferente, como algo diferente das tais entidades totalizantes e completas que se pensava anteriormente. Então não é só que se começou a prestar atenção nas crianças e se começou a pensar que talvez elas já sejam seres socialmente plenos desde sempre, mas foi porque a própria antropologia também começou a pensar o que seria isso que a gente está chamando de algo que seja socialmente pleno, né? E isso que a gente está chamando de algo que seja socialmente pleno é uma imagem
de uma sociedade como algo que pode ser descrita como uma totalidade, como uma coisa holística, e de fora e exterior. Quando, na realidade, a gente poderia admitir que sociedade não existe, Durkheim que nos perdoe, mas que sociedade não existe como uma entidade anterior e transcendente aos indivíduos, mas ela só vem a existir exatamente pelas relações e na constituição das relações que a constituiriam. Pensar, então, se abrir para a possibilidade de pensar a sociedade como algo que não é anteriormente dado e no qual a gente teria que se inserir, nos abre, portanto, a pensar que as crianças vivem em relações plenas e construindo relações sociais plenas. Ou seja, a gente não tem relações mais ou menos sociais. A gente não tem mais posições e papéis mais ou menos sociais. A gente não tem mais as ideias que nos embasam a própria ideia de socialização. Se a gente for pensar o termo socialização, a gente vê que é exatamente isso, né? A ideia de que você tem algo asocial que vai sendo tornado social num processo gradativo de socialização. A gente desloca essa nossa imagem da sociedade como algo que tem um centro gravitacional, mas que é uma totalidade, a gente se liberta, inclusive, da ideia de que algumas dessas pessoas, alguns desses seres não sociais estarão em processo de socialização, estarão em processo de tornar-se pessoa, de tornar-se seres sociais. E isso nos permite, como antropólogos, pensar nessas várias existências como todas elas igualmente sociais. A gente não precisa mais usar os adjetivos, os advérbios, todas essas construções para ficar falando o tempo todo, lembrando a nós mesmos o tempo todo que elas são crianças, mas são sociais, né? Que elas são seres que também são sociais. Bom, elas são seres, são pessoas que estão fazendo parte e constituindo relações, e todas essas relações serão sempre sociais. A mesma coisa acontece na própria antropologia com esse outro conceito-chave da antropologia, que é o de cultura, que é uma das coisas que a antropologia vai exportando para o mundo, a ideia de cultura e a ideia de que somos seres culturais, que é uma ideia muito cara, a antropologia, que também é muito importante, tem efeitos, inclusive políticos, muito importantes, mas que tem também os contra-efeitos, como tudo ou mais na vida, né? O modo como a antropologia pensou por muito tempo a cultura, de novo, como uma entidade total, completa, e que tem como contrapartida pessoas incompletas, ainda não dotadas, ainda não competentes na cultura, sempre foi um problema na antropologia no que diz respeito a ser capaz de olhar as crianças e o que elas estão fazendo naquele momento, né? Então, a revisão crítica da antropologia sobre os pressupostos que ela carregava no que diz respeito a uma ideia de cultura, nos permite também ver as crianças exatamente no mesmo tipo de processo que eu estava contando para vocês em relação ao conceito de sociedade, ver as crianças como seres culturais, né? Que não são seres que vão aprendendo a viver em cultura, mas são seres que estão vivendo em cultura. E se a nossa própria antropologia nos diz que nós estamos em cultura o tempo todo, por que não as crianças? Né? Por que as crianças seriam esses seres que acessam incompletamente a cultura? Ou que teriam que ser, como se dizia numa certa escola
estadunidense, eu aprendi a falar estadunidense mais do que norte-americano recentemente, né, uma certa escola estadunidense de antropologia, seres a serem enculturados. Né? Enculturado é exatamente o análogo de uma antropologia que tem por foco a cultura, do ser socializado para uma outra antropologia que tem o foco a sociedade e as relações sociais, né, e a organização social. Crianças seriam enculturadas ou socializadas, e nunca seres culturais ou sociais. Esse era um problema que eu acho que, então, a própria antropologia foi se abrindo para essa possibilidade. Né? Se cultura é algo que a gente faz o tempo todo, crianças também fazem o tempo todo cultura. Elas não são mais ou menos culturais do que qualquer um de nós, do que qualquer outra pessoa. Se sociedade é algo que que não existe por si só, que não existe antes de qualquer um de nós, mas é algo que a gente faz enquanto a gente se relaciona, né, entre a gente, as crianças se relacionam também, e elas são também tão plenamente sociais quanto quaisquer outras pessoas. E isso faria com que, portanto, a gente, como antropólogos, pudesse estar melhor preparados para falar: as crianças me inseriram no dia a dia da vida na aldeia, e é porque elas são seres socialmente capazes, competentes, seres culturalmente capazes e competentes. Era isso que eu chamava de um flagrante dessa antropologia que trata com crianças indígenas. Né? É absolutamente flagrante. Então, elas são socialmente, culturalmente competentes o suficiente para te ajudar a uma mínima, bem mínima, porque todos nós que somos antropólogos temos que também ter uma autocrítica e saber que a nossa competência social e cultural, a máxima que a gente alcança é minimésima, né? Mas que a gente alcança esse mínimo de competência social e cultural porque elas nos ajudaram a isso. Mas depois a gente nega a elas essa mesma competência porque nas nossas análises elas não cabem. Então, esse flagra da antropologia, eu acho que é o que a gente precisa pensar sempre. E eu, claro, faço essa provocação para vocês porque eu tenho essa experiência da convivência com as crianças nas aldeias, mas eu acho que vale para todos nós, né, que convivemos como antropólogos, como profissionais de saúde e como todas as coisas que a gente com as crianças. Bom, na década de 80, 90, eu acho que o grande passo da antropologia é alguma coisa que está muito marcada no debate da antropologia daquela época, né? Um grande passo no que diz respeito às crianças, que é o fato de lembrar a todos nós que crianças são agentes. Esse também era um vocabulário muito marcado de uma antropologia da década de 80, 90, que era essa provocação de que se somos agentes sociais, somos todos agentes sociais, e que as crianças têm também a sua própria agência. Então, nessas releituras conceituais, seja pensando as crianças como parte integrante, parte igualmente integrante das culturas e das sociedades, seja pensando as crianças como agentes e que, portanto, atuam sobre a vida, nas relações e sobre a sua própria vida, é que a gente foi se abrindo para dar conta cada vez mais desse mundo a que a antropologia havia se mantido distanciada. Então, as crianças passam a ser vistas bastante tardiamente na antropologia em si mesmas e nas nossas pesquisas. Cada vez mais elas aparecem atuando e cada vez mais elas aparecem falando sobre. Então, cada vez mais a gente é capaz de ver o que as crianças fazem e cada vez mais a gente vai se capacitando também a ouvir o que as crianças têm a dizer sobre o que elas fazem,
sobre a vida delas, sobre os lugares em que elas estão inseridas, né? E, quem sabe, sobre a gente mesmo, que foi um pouco os relatos que a gente teve aqui nessa manhã. Eu ia fazer um parênteses. A Margaret Mead, por exemplo, que é uma dessas pessoas fenomenais que tiveram uma sensibilidade etnográfica e de campo muito grande para falar com as crianças e sobre as crianças, era uma antropóloga, né, que também pensava, foi ela que falava de enculturação, e eu ia lembrar que é algo que eu acho que é muito caro nesses debates que a gente faz, no que seria a antropologia da saúde e a antropologia da criança, que é algo que marca muito o olhar antropológico sobre as crianças e sobre as infâncias, que é a ideia culturalista de que você teria, a grande cisão entre nature e nurture, se é que a gente consegue falar esses dois termos com o nosso sotaque brasileiro, né? Mas que é a natureza e essa outra coisa que gera um trocadilho, né? Gera uma dicotomia com uma sonoridade específica que a gente quase não tem como traduzir. A gente não tem uma palavra que diga nurture, e a gente vai traduzindo como cuidados, como educação, né? Dependendo do que você está falando no seu texto. Mas essa dupla tradução para o português de cuidados e educação nos diz, eu acho, exatamente qual é a armadilha que a gente tem quando a gente pensa as crianças desse ponto de vista, né? Se a gente pensa que a cultura é algo que é criado por sobre a natureza, a gente sempre pensa que a cultura é criada por sobre a natureza a partir de práticas, sejam de cuidados, sejam de educação, né? E a gente não é capaz daí de pensar essas práticas de cuidado sem ter as crianças como um objeto desses cuidados. E um objeto desses cuidados no sentido de um objeto passivo que recebe esses cuidados e que daí são tornadas culturais e sociais, né? Essa que é a grande dificuldade, eu acho, dessa nossa antropologia, que quando fala de educação, quando fala de cuidados, quando fala de socialização, sempre pensa numa dicotomia entre alguém que cuida, alguém que educa, alguém que socializa, e do outro lado, alguém que é educado, alguém que é cuidado, alguém que é socializado. Então, pensar aquilo que a gente chamava tradicionalmente, historicamente na antropologia, de vida social, pensar essa vida social como uma prática constante de criar e viver relações, pensar a cultura como uma prática constante de estabelecer sentidos e significados para o mundo, né? No mundo, é você se abrir para essa possibilidade de pensar que as crianças estão longe de ser um objeto passivo de cuidados, de educação e de socialização, e que estão, inclusive, longe de ser agentes autossocializadores ou, enfim, né? Eu acho que o que eu quero sugerir com isso, o que a gente tem que conseguir superar é a dicotomia. Não é uma questão de que adultos socializam crianças, então a gente dá a volta na dicotomia e diz, mas as crianças se socializam a si mesmas, ou as crianças socializam os seus pares. É a gente conseguir superar a própria dicotomia, né? Então não é os adultos educam as crianças, mas as crianças também educam a si mesmos. E às vezes num rompante de relativismo cultural, a gente diz, elas socializam até a gente mesmo, elas educam até a gente mesmo. É levar as últimas consequências isso e pensar que as crianças não são objetos nem passivos nem ativos nessas relações, elas são parte de todas as relações, né? Elas são parte de todos os processos de viver no mundo, de atribuir sentido para o mundo.
Eu acho que esse é um passo necessário para a gente dar, inclusive, para que a gente possa pensar que as crianças, elas não são só detentoras de culturas, mas também produtoras de cultura. Pensar isso, pensando isso as últimas consequências, né? Elas não são produtoras de cultura porque nós estamos dando a elas esse espaço de ser produtora de cultura. É porque elas literalmente são produtoras de cultura, no sentido de que todos nós somos alguma coisa que significa viver a cultura. Na verdade, a gente não deveria precisar dessa expressão. Somos produtoras de cultura. Porque o que é cultura, de algum modo, que não seja efetivamente, continuamente, na prática, na vida, produzida sempre. Então, são esses pequenos flagrantes que a gente percebe nas nossas próprias formulações. Então, crianças são sociais. Sim, elas são sociais. Crianças são produtoras de cultura. Sim, elas vivem, como todos nós, essas culturas que se a gente for acreditar nisso, né, na própria antropologia, que é o que constitui, o que possibilita as nossas relações, as nossas comunicações, a gente compartilhar e atribuir sentidos para a vida. Né? Então temos crianças que nesse sentido são agentes. Era isso que os antropólogos já foram lembrados aqui nessa mesa, e que foram lembrados também pela Flávia, agentes das suas próprias vidas, né? Agentes da vida que todos nós compartilhamos. É um pouco, eu acho que essa que é a grande questão, assim. Tentemos pensar uma antropologia da criança que tire de lado a dicotomia criança e adulto, né? Ser social pleno, ser criança, enfim. Pensemos que não basta a gente falar que a criança também é cultural. A gente tem que falar com todas as letras que a criança é cultural. Ou que ela também é social. A gente tem que falar com todas as letras que ela é social. E para que isso seja feito efetivamente, a gente tem que se desligar do pressuposto analítico de que há uma diferença entre crianças e adultos. O que não quer dizer nunca se desligar como pesquisadores, né, que essas diferenças possam existir quando elas existem e do modo que elas existem, quando elas aparecem para a gente em campo. É o pressuposto que a gente tem que se desarmar desse pressuposto. Nossa, eu tenho 10 minutos, eu não cheguei nem na minha segunda volta aqui. Bom, então, e essas crianças, então, elas se tornam interlocutoras nas nossas pesquisas. Esse eu acho que é o grande ganho das pesquisas que a gente chama de etnográficas na antropologia, né? Como fazer etnografia falando também com as crianças e prestando atenção nas crianças, sem que a gente deixe as crianças naquela nossa introdução, como foi importante as crianças na nossa vida como antropólogos. E é quando a antropologia então começa a tomar seriamente o que as crianças fazem e o que as crianças dizem, como parte da própria possibilidade de uma compreensão antropológica daquele mundo onde a gente se insere. Então, crianças são interlocutoras nessa antropologia. A Flávia Pires, que está aqui com a gente, sempre faz essa discussão dos desafios que se colocam para pesquisadores em antropologia nessa interlocução com as crianças, né? E ela, a partir da sua própria pesquisa como antropóloga, nos faz pensar em que relação a gente estabelece com essas crianças em campo, porque, do ponto de vista dessas crianças, nós somos adultos, nós não somos crianças, né? Então, não é uma questão de falar, bom, abolimos toda a dicotomia, que é como eu dizia, a gente tem que abolir como pressupostos
que a gente leva a campo, mas a gente não abole isso, né? Nós aparecemos na relação com essas crianças como adultos, e como adultos que são profissionais de saúde, como adultos que são antropólogos, como adultos que são assistentes sociais, como adultos que são uma série de outras coisas. O que a Flávia nos fala, que eu sempre acho muito inspirador e que tem inspirado muita gente, é que frequentemente nessas pesquisas de campo, eu acho que o exemplo que a Marina nos trouxe, acho que é muito ilustrativo disso também, é que nós somos, como diz a Flávia, adultos diferentes, né? Então, nós aparecemos como adultos, mas não como os adultos ou as adultas com que essas crianças estão acostumadas a trabalhar, a lidar, enfim, não como adultos educadores, não como adultos disciplinadores, não como adultos que estão lá para atuar sobre a infância daquelas crianças, mas como adultos que interagem com essas crianças e que buscam dialogar com essas crianças, né? Seja lá como isso for possível em cada uma dessas relações, né? Seja lá como, aliás, isso for possível para cada um de nós, né? A gente tem que admitir que alguns de nós podem se sentir mais ou menos à vontade para sentar num círculo de crianças, sentar no chão, brincar e etc. E a gente também tem que admitir que crianças poderão se sentir mais ou menos à vontade com esse tipo de interação. Não partamos do suposto também de que sempre que um adulto se inserir numa roda de brincadeira de crianças e pegar o brinquedo das crianças para super ter uma interação, isso será bem-vindo, né? Como todas as relações no mundo, essas relações também têm que ser construídas em campo. A partir das nossas possibilidades como pesquisadores, das nossas possibilidades pessoais e a partir daquilo que é tornado possível pelas pessoas com quem a gente convive, nesse nosso caso, as crianças. Brincar junto pode ser uma possibilidade muito bem-vinda, não brincar junto também pode ser uma possibilidade, e aí a gente vai criando e estabelecendo outras relações. Mas a grande marca dessa etnografia que se tem feito com crianças é exatamente a possibilidade de conviver com elas de um modo diverso do que outros adultos, de como os outros adultos fazem. Seja se isso significar brincar com elas, como eu dizia, pode significar brincar com elas, pode não significar brincar com elas, mas é um adulto diferente. E o que isso significa para essa antropologia, eu acho que isso é algo que é muito importante a gente lembrar, é que não é necessariamente, não é só que as crianças são mais vistas pela antropologia, mas é também que a antropologia se enriquece falando, olhando, vendo as crianças, né? Eu acho que essa é uma coisa que é importantíssimo a gente lembrar, porque senão a gente continua numa espécie de discurso relativista ou piedoso de vamos olhar as crianças, sem que a gente leve às últimas consequências isso de que a própria antropologia tem muito a ganhar com essa relação com as crianças, com esse ouvir as crianças. Uma antropóloga que nos é muito cara, uma antropóloga britânica, que não é exatamente britânica, que trabalha na Academia Britânica, que é a Christina Torrey, vocês me veem muito me referir a ela. Ela tem um trabalho importante em que ela mostra que muitas vezes o que antropólogos aprendem com as crianças são coisas que seriam de outro modo obliterado no campo de pesquisa, né? E ela nos diz assim, o que seria dessa antropologia que fala, como eu, por exemplo, falo do Xikrin, né? A minha pesquisa é com essa população indígena Xikrin. O que seria dessa antropologia que fala sobre o Xikrin, que fala com o Xikrin, se ela não fala com as crianças? Que Xikrin são esses que não são crianças, que não são também crianças? Que mundo Xikrin é esse que não é também o mundo das crianças?
E ela ainda nos provoca, trazendo algumas pesquisas que seriam muito literalmente completadas a partir do ponto de vista das crianças. Coisas que antropólogos não viriam naqueles lugares em que eles trabalham se não fosse se relacionando e conversando, dialogando com as crianças. Né? Coisas que, como ela nos lembra, seriam obliteradas na pesquisa antropológica ou para um antropólogo e que são expressas, são vividas, são ditas pelas crianças. Então, ela nos lembra que, nem que fosse por uma razão muito egoísta dos antropólogos e das pesquisas antropológicas, uma boa antropologia só seria efetivamente completa, só seria efetivamente uma boa antropologia se ela considerasse efetivamente essas pessoas que fazem parte das nossas vidas, das vidas pelo mundo afora, que são as crianças, e que tem muito a dizer sobre essas vidas, que são as crianças. Bom, a Anícia ainda bem já nos falou sobre a antropologia da saúde, porque ela não vai me dar tempo para falar, mas eu só vou, então, lembrar que nessa discussão que diz respeito à saúde e o que é a saúde mental no que diz respeito às crianças, só pode ser pensada também pensando numa relação com essas crianças, pensando no que as crianças fazem, pensam, como elas vivem a vida, mas aquilo que a Marina já trouxe também aqui, né, que é algo que eu tenho buscado refletir, discutir há bastante tempo, que são as concepções de infância. A gente já teve a Fernanda, editora dessa grande revista, que me deu a honra de publicar nela, que é a Civitas, mas, enfim, e que a gente tem, que eu tenho buscado discutir, que é o fato de que as crianças, por outro lado, elas não existem sozinhas no mundo, elas existem sempre no mundo que concebe um modo de ser criança, né? Então, a gente também, nas nossas pesquisas, a gente lida sempre com pessoas que estão pensando o que crianças são. E as próprias crianças também reagem a isso, vivem isso, né? Então, as crianças também nos falam coisas a partir da ideia que elas compartilham do que é ser criança, né? Do que é viver como criança. E eu acho que isso são dados que a gente tem sempre que ter em consideração, tomar em consideração nas nossas pesquisas. O que eu tenho pensado é que nenhuma das nossas pesquisas sobre crianças, sejam lá que crianças forem, e aí eu inclusive imagino nenhuma dessas nossas atuações profissionais, inclusive como profissionais de saúde, com crianças, seja lá onde a gente estiver atuando, seja lá onde a gente estiver pesquisando, elas poderiam sequer começar sem que a gente comece a se perguntar como as pessoas com quem a gente está interagindo pensam o que é ser criança, pensam essa infância. E aí é muito bem-vinda essa formulação do nosso seminário aqui, das infâncias no plural, porque eu acho que é disso que efetivamente se trata, né? São muitas as crianças, mas também são muitas as infâncias. Nesse sentido de que são muitas os modos de conceber e de praticar uma experiência que a gente qualifica como uma experiência infantil, né? De vivenciar isso que a gente chama de vida das crianças, ou do que é ser criança da infância. Então, a infância efetivamente tem sempre, eu acho, que vir no plural, e eu queria aproveitar para ressaltar também que isso não significa dizer que há várias infâncias, porque haveria várias culturas no mundo, né? Então haveria a infância ocidental, a infância moderna e a infância xicrim. Mas há várias infâncias porque elas também são concepções concomitantes nos diversos mundos. E
enfim, quando a gente trabalha aqui em Santos com políticas públicas voltadas às crianças, a gente também certamente vai trabalhar com uma série de concepções que são concepções às vezes diversas e às vezes inclusive controversas em disputa do que sejam essas crianças. E a antropologia da saúde é um campo muito importante para a gente pensar isso, né? A antropologia da saúde que tem mostrado exatamente que a biomedicina é uma prática muito particular, que sequer é universal, esse que é o grande problema, mas é uma prática muito particular, é um modo de conceber muito particular de um certo mundo, né? Que sequer é hegemônico, que sequer é universal, mas que não é universal. Pode ser hegemônico, que a gente ainda está em processo, mas não é universal, né? E que nas relações, quando a gente vai ver essas relações que acontecem nas experiências terapêuticas, né, nas experiências, nas práticas de saúde, a gente vê exatamente concepções diversas do que seja saúde, do que seja adoecimento, e concepções diversas do que são pessoas, do que são relações, do que são do que seria então estar saudável, que é o que a Eunice já lembrava antes para a gente na abertura. Então, eu não consigo deixar de lembrar do Luiz Fernando Duarte, que a Eunice já mencionou, que é exatamente aquele que começou a nos fazer perceber que o processo, que o estar nervoso traz consigo muito mais coisa do que uma incapacidade de compreensão do que é efetivamente a situação das pessoas, que é como normalmente profissionais de saúde pensam, né? Então, eu sei qual é o problema daquela pessoa, que ela acha que é estar nervoso ou estar nervosa. E aí o Luiz Fernando é aquele que começa a nos provocar a pensar, então, o que seria isso? Né? O que seria para aquela pessoa estar nervoso ou estar nervosa? E que tipo de perturbação aquela pessoa vive que não é completamente traduzível necessariamente por uma biomedicina e nem necessariamente por esse tipo de relação terapêutica que é aquela que se dá em consultórios, em serviços de saúde, né? na pessoa a pessoa. Enfim, se a gente ampliar isso tudo, o que eu estou sugerindo para vocês é que também nessas várias concepções de pessoas, de relações, há uma série de concepções de infância e do que é ser criança, né? E quem nos mostra isso muito bem é Eunice Nakamura, que faz esse trabalho. Eu espero que todos vocês conheçam, mas se não conhecerem, eu convido a conhecer, que é exatamente a discussão sobre como se diagnostica e como se concebe a depressão infantil. O trabalho da Eunice nos mostra exatamente que a depressão infantil ela só pode existir em relação a uma certa concepção de criança e do que seja uma criança saudável. São concepções que se unem do que é saúde mental, mas também do que é ser criança. E aí que vem se interpor nessas relações de diagnóstico e de tratamento e de cura, em que sempre se pensa se aquela criança está sendo efetivamente criança, né? O que é uma criança saudável que se confunde, às vezes, com a própria ideia do que é ser criança. E aí, nesse sentido, eu não sei se vocês perceberam o que eu quero dizer com isso, é que isso é muito perigoso. Ou seja, você pressupor o que é ser criança significa você normatizar essas infâncias, né? E como pesquisadores e como profissionais que atuam nas várias políticas que tem por não objeto as crianças, significa, eu acho, estar aberto para uma série de concepções de infância e de práticas
que são da infância, que não necessariamente coincidem, e que ainda bem não necessariamente coincidem, com uma ideia que vem da biomedicina, que vem das práticas de saúde, que vem do Estado, que vem de uma série de outros lugares sobre o que seja a infância, né? E aí a relevância dessas nossas questões sobre como o Estado concebe a criança, que depois ele protege, né? Ou que ele busca proteger. O Estado não simplesmente protege a criança, o Estado, para proteger a criança, concebe um certo tipo de infância, né? Que não necessariamente coincide com o que são as práticas daquelas crianças e das pessoas com quem elas se relacionam, né? A Fernanda, vocês vão ouvir, tem trabalhos importantíssimos sobre isso, mas a Cláudia Fonseca, nossa querida Cláudia Fonseca, foi a que primeiro nos mostrou isso, com a ideia exatamente de circulação e de cuidado com as crianças, né? Cláudia Fonseca nos mostrou que as intervenções do Estado sobre o que seriam famílias desestruturadas e crianças que não são devidamente cuidadas, podem ser vistas, devem ser vistas talvez, como práticas não de proteção a essas crianças, mas práticas muito violentas do Estado, que quebram uma série de possibilidades de relações e de cuidados dessas crianças, que não estavam necessariamente, ou que não eram abandonadas pelas suas famílias, mas que eram cuidadas de modos diversos àquela única concepção de cuidado que o Estado opera o tempo todo, né? Então, crianças cuidadas pelas avós não são necessariamente crianças abandonadas pelas mães. Elas são crianças que são cuidadas pelas mães e pelas avós. É algo que é um desses flagrantes que essas pesquisas nos permitem ver, né? Então que vida melhor pode ter uma criança que recebe não só o cuidado da avó, da mãe, como também da avó, né? É claro que a gente não pode esquecer que violências existem, abandonos existem, mas nem sempre violências existem e abandonos existem, né? E aí algumas dessas crianças recebem uma intervenção do Estado, que é uma intervenção de um Estado que não consegue perceber algumas concepções alternativas de infância e práticas alternativas do cuidado e das relações que essas crianças estabelecem, né? Então, eu acho que nessas nossas discussões que unem a antropologia com discussões sobre crianças e infâncias e com discussões sobre saúde, são três coisas que a gente está reunindo aqui, elas têm que ser também um modo de nos fazer repensar o que a gente está carregando com a gente, não só como profissionais que têm marcas disciplinares, e a gente está aqui tentando praticar uma certa multidisciplinaridade, mas também como pessoas que carregam consigo algumas concepções e algumas ideias do que seja ser criança, do que seja a infância e do que seja uma infância feliz, saudável, bem cuidada, protegida e uma série de outras coisas que vão informando as nossas relações e as nossas práticas na relação com as crianças, né? E que nos fazem então repensar o lugar que a gente pressupõe que tenha que ser ocupado ou que possa ser ocupado pelas crianças. Então, a antropologia nessas últimas décadas, eu acho que tem que se deixado ocupar efetivamente pelas crianças, né? Mais do que ir a campo pressupondo uma infância, pressupondo algumas possibilidades de relação com essas crianças, a gente tem cada vez mais se deixado tomar e deixado a pesquisa ser tomada pelas crianças, pelas relações que as crianças estabelecem com a gente e por uma revisão dos nossos pressupostos, inclusive daquilo que deveria ser o lugar da criança. E me é muito
é muito bom ver que isso também está tendo efeito nesses vários outros campos, em que a gente possa repensar o que seria a saúde mental, nos abrindo para essas outras reflexões, né, do que é exatamente a saúde, o mental, e do que são essas crianças com quem a gente está trabalhando. Então, muito obrigada a todos vocês. A gente tinha combinado 10 minutos, talvez, de perguntas, mas talvez uma bateria, assim, né, 3 perguntas, faríamos um bloco de 3 perguntas para a gente poder depois fazer um intervalo para o almoço. Eu queria perguntar se alguém gostaria de dialogar com a Clarice. Já fica meio difícil, né, depois dessa exposição. Alguém? Eu tenho uma questão que eu queria já ter feito na mesa anterior, mas vou aproveitar, então, que eu gostaria de ouvir Clarice respondendo essa pergunta e talvez Eunice também, quem sabe. É a questão do conceito de culturas infantis, que estava no slide da nossa colega aqui, né? E é um conceito que, do ponto de vista da antropologia, talvez seja muito complicado. Mas, do ponto de vista da sociologia, da sociologia da infância, é um conceito que está sendo usado, talvez de maneira, enfim, generalizada. Então, eu queria ouvir as antropólogas em relação a isso. Bom dia a todos. Eu sou a Carla, professora de Saúde Mental e Infância aqui da Unifesp. E eu queria agradecer a oportunidade de ouvir a Clarice, gostei muito, acho que nós temos um grande diálogo aí na saúde mental a ser feito, né, na saúde mental infantil, infanto-juvenil, e eu gostaria muito de poder ouvir mais um pouco você, no sentido de que a gente não deixa de ser adulto ao estar com as crianças, porque eu vejo que temos um papel importante na saúde mental das crianças e dos adolescentes, enquanto esses adultos mesmo, né? Possibilidade de atuar, não só como pesquisador, mas como profissional, de ser esse adulto diferente, vamos dizer, né? Que faz uma aproximação diferente. Então, eu gostaria que você pudesse falar um pouco mais sobre isso. Obrigada. Estamos brigando pelo microfone. Obrigada, Flávia, pela pergunta, porque de fato é algo que é uma questão, eu acho, entre esses campos que se encontram tanto, que são a antropologia da criança e a sociologia da infância, mas que às vezes se distanciam, e eu acho que a culturas infantis é exatamente um desses momentos que causa um incômodo, né, para nós que somos antropólogas. E a primeira coisa é isso, né, a gente não sabe nem nomear muito bem a antropologia da criança, a antropologia da infância, a sociologia da infância. Se a gente for, qualquer um de vocês que tiver feito essa experiência de fazer uma busca na internet, você tem que colocar tudo isso, né, sociologia da infância, sociologia da criança, antropologia da criança e tal, porque a gente tem exatamente essa questão, que o que seria a gente ter por objeto da reflexão crianças, e nessa crítica que a gente tem feito sobre uma concepção de infância que é uma concepção específica, culturalmente construída, historicamente construída e etc, né? Só que em português, que eu saiba, e se alguém souber melhor do que eu, por favor, me digam, em português a gente não tem como dizer sobre crianças, que criança só funciona como substantivo, né? Você não tem como fazer alguma coisa como uma antropologia criançal ou qualquer coisa do gênero. Você tem que usar a infância em algum momento. Então a gente fica fazendo uma discussão conceitual que a gente não consegue traduzir para o léxico, né? Então você pode falar, não quero fazer uma antropologia da infância, porque a infância é algo socialmente, culturalmente, historicamente construído. Então eu faço da criança, que também é uma solução de meio de caminho, porque daí a gente fala das infâncias plurais,
Mas a gente continua com esse pequeno problema. E eu acho que sociólogos se sentem mais à vontade para falar de culturas infantis exatamente porque nós, antropólogos, temos rediscutido incansavelmente a ideia, o conceito de cultura, né? Enfim, décadas e décadas, a cada nova década tem essa rediscussão do conceito de cultura, que é cada vez mais pensado como alguma coisa que não existe em si mesmo. Não há uma cultura a ser trazida para mim, né? Ou não há uma cultura que o antropólogo vá até ela para estudar. Né? E o problema de culturas infantis, mesmo no plural, porque o plural não resolve tudo né? Não resolve todos os nossos problemas. Do meu ponto de vista, o problema de falar de culturas infantis é exatamente pressupor que há alguma coisa que existe em si mesmo, que está lá em algum lugar, e que é uma cultura, mas que é das crianças. Né? E aí eu acho que são dois os efeitos perigosos disso. Primeiro, mesmo no plural, é uma universalização do que seria uma cultura infantil. A gente vê muito isso em trabalhos, né? Então, a própria ideia do brincar, essa é uma provocação que eu sempre faço, espero que vocês não recebam mal, mas assim, a própria ideia do brincar, a criança brinca. Isso é, obviamente, um pressuposto culturalmente, né, informado. Assim. Então, o que é brincar, a gente fala, as crianças brincam, mas como elas brincam é diferente em cada lugar. Não, talvez brincar seja diferente em cada lugar, né? E aí a gente partir do pressuposto de que crianças em todos os lugares sempre brincarão e que todo mundo sempre conceberá crianças como seres que brincam e os adultos não brincam, exatamente. Enfim, algo que não aconteceu. Seria impossível você falar isso numa aldeia chicrim que todo mundo brinca o tempo todo. Uma boa relação é uma relação de brincadeira. Então, assim, honoráveis anciãos estão lá fazendo macaquice, brincando e fazendo jogo de palavra, né? E você não será honorável nem ancião se você não fizer isso tudo. Então é isso, você correr o risco de universalizar uma ideia, mesmo no plural, de que crianças fazem cultura, no sentido de uma cultura própria, e o segundo perigo é exatamente isso, uma cultura própria que é diferente da dos adultos. Eu acho que o maior problema da ideia de culturas infantis é pressupor que as crianças têm uma cultura que elas compartilham entre elas e que não é compartilhada com os adultos, né? Que é autônoma em relação aos adultos. Eu acho que, como antropóloga que eu sou, o meu incômodo que eu tenho a responder é que o meu incômodo é esse. Assim, eu particularmente nunca uso a ideia, mesmo no plural, de uma cultura infantil, porque eu parto do suposto de que as crianças estão no mesmo mundo que os adultos e compartilham com os adultos tudo isso. Né? Seja, inclusive que seja para lutar para ter um espaço próprio. Né? Me deixa aqui em paz, porque aqui eu quero, sei lá, quero estar aqui. Mas isso não significa, eu acho, culturas infantis. E aí eu acho que é nesse sentido que eu falava da importância da gente pensar o que como se pensa as crianças com que a gente está atuando e como se pensa o lugar que essas crianças podem e devem ter quando a gente atua com elas. Né? Eu acho que enfim, a resposta é a mesma. Assim, como adultos, inclusive, a gente faz parte dessas relações com que as crianças estabelecem, com que elas vivem. E a resposta, então, não é retirar adultos da vida das crianças, certamente. E não é, certamente, a gente se transfigurar em crianças para se relacionar com crianças. Né? Eu acho que é um equilíbrio muito difícil de conseguir, mas é muito difícil conseguir em qualquer relação, em qualquer prática de pesquisa ou de atuação, mas um equilíbrio muito difícil de conseguir, de se relacionar
com crianças, de modo a levá-las a sério. Que eu acho que é essa que é a grande questão dessa antropologia que fala com crianças e de crianças, né? É levar a sério o que elas estão nos dizendo e como elas estão nos dizendo, e o que elas estão fazendo e como elas estão fazendo. Né? É não dizer, elas acham que elas estão fazendo isso, mas elas estão fazendo assado, né? Como diria minha avó. Né? Elas dizem isso, mas na verdade elas querem dizer assado. Elas estão dizendo isso, mas elas estão compreendendo mal o que está se passando, e eu, como adulta, compreendo melhor. Eu acho que é esse o grande esforço. Né? Inclusive admitir que o que elas pensam, fazem, tem efeito sobre a própria vida delas, né? Não, tem efeito sobre a nossa relação e sobre a própria vida delas. Se você não considera isso, você não consegue nem fazer aquilo que você está se propondo a fazer na pergunta que você joga aqui para a gente, né? Debater, que é atuar nessa relação a partir de de uma certa possibilidade. Né? E quando eu digo que a gente tem que tomar em consideração as concepções de infância, eu estou fazendo essa provocação também, né? O que as crianças falam para a gente, elas falam sabendo que a gente está operando uma certa ideia de infância. E se a gente esquece disso, a gente também não é capaz de entender o que elas estão nos dizendo. Né? E elas certamente dizem coisas muito diferentes a depender das relações que elas estabelecem com uma diversidade de adultos. Então, se a gente não percebe que elas também estão operando uma concepção de infância, a gente também nunca vai entender qual é a comunicação que a gente está estabelecendo com elas. Né? Isso eu acho que é muito visível numa pesquisa de antropologia que a Maria Filomena Gregori faz sobre crianças de rua, crianças que vivem na rua, enfim, não sei dizer, em situação de rua, mas esse é o termo politicamente, enfim, o termo atual, enfim. Essas crianças que não necessariamente vivem na rua, que não necessariamente se pensam em abandono e etc. Então, mas o que ela mostra é que sempre que essas crianças falam com representantes do Estado, com educadores de rua, elas vão se colocar na posição de pessoas em falta, né? Pessoas que precisam ser acolhidas, pessoas que precisam ser alguma coisa que elas, né, que é colocado na relação e que não vale para todas as relações. Né? Essas crianças não estão sempre em falta de relações, ou em falta de coisas, ou em falta de teto, mas elas estarão sempre quando elas estão falando com, seja lá o que for, educadores de rua, representantes do Estado, representantes da Unicef e assim vai. Então, se a gente também não pensa o que somos nós nessa relação, né, e como as crianças estão rebatendo, a gente acha que criança é alguma coisa que as crianças sabem muito bem o que a gente acha, e aí rebatem para a gente alguma coisa que responde a essa nossa expectativa. Né? Então, nesse sentido, acho que essas relações, acho que elas têm que ser pensadas sem a gente achar que com isso a gente está neutralizando o que é ser adulto, o que é ser criança, e nem muito menos do ponto de vista delas, o que nós como adultos podemos, não podemos, devemos e não devemos levar a elas nessas relações. Não sei se eu disse. Vou ser rápida aqui, mas acho que a Clarice já trouxe, né, algumas das questões que eu queria assim, enfim, me remeter, né, para responder a Flávia, né? Flávia, obrigada pela pergunta também, porque eu falei que eu não falei, mas enfim, vou tentar responder. Eu acho que a questão, né, de pensar culturas infantis um pouco na direção do que a Clarice fala é muito difícil para mim. Eu trabalhei com adultos, né, mas foi por meio do discurso dos adultos que eu entendi um pouco das concepções de criança nesse contexto que é o da psiquiatria, que é o da saúde mental, né, que classifica as crianças que têm transtornos, que têm, né, comportamentos considerados anormais ou diferentes ou problemáticos, enfim, aí você tem uma série de categorias, né, que compõem essa classificação problema, né,
mas que, na verdade, a gente está falando, no fundo, de modos de pensar e agir, né? Quando a gente pensa na cultura, eu estou indo assim, no conceito mais clássico de cultura, em diferentes contextos. Agora, como é que a gente pensa nesses modos de pensar, de agir, de conceber pessoas, né, se a gente não pensar crianças e adultos, crianças em relação com adultos, as instituições que fazem parte, né, dessas estruturas, no nosso caso, né, nas sociedades com essa complexidade que a gente tem do cuidar da criança, de proteger a infância, enfim, são esses atores sociais, essas instituições que também têm concepções, né, que são as concepções das políticas, dos saberes disciplinares, de práticas também, né, que pressupõem um certo jeito de agir sobre crianças ou sobre as infâncias, né. Então, para mim, entender a questão, né, da infância ou das infâncias de um modo geral, eu não consigo entender essa dissociação ou essa especificidade, na verdade não é uma dissociação, mas essa especificidade, né, das culturas infantis, né? Assim, acho que tem alguma coisa meio geracional da minha formação, mas enfim, que é de um conceito de cultura, né, onde essa questão do contexto, das pessoas, de como é que as pessoas são concebidas, né, estão muito presentes, sendo crianças ou adultos, enfim, é isso. E ao final da última mesa, à tarde, a gente vai ter, após, né, a última mesa, um lançamento de um livro, né, organizado pelas professoras Carla Silene e Andréa Jurde. A Andréa deve dizer, mas depois também vocês podem falar um pouco sobre o livro, né, no final da mesa, tá bom? Então, bom almoço para vocês e a gente retorna às 14 horas. Obrigada.